Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta, desta feita com o nosso curso de HTML e CSS, e queremos trabalhar com você a ideia de como é que o HTML exibe imagens e ele processa imagens. Você conhece aquele ditado que diz: uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então pode enriquecer muito o design, né, das suas páginas se você colocar imagens, vai ficar legal, vai ficar bonito e tal. Então veja bem, o que é que eu tenho que saber? Você deve observar o seguinte, veja bem, nós vamos ter uma sintaxe aqui que vai usar a tag IMG. IMG de quê? De imagem, tá certo? Então essa tag tem possibilidade de definir propriedades. Por exemplo, SRC é a abreviatura de quê? De source, que é o quê? Onde é que está a imagem, fonte, onde é a URL da imagem. E out, que é um texto alternativo. Se não conseguir exibir a imagem, ele vai exibir esse texto alternativo aí para você, tá certo? Então, por exemplo, você tem outras propriedades que você pode mostrar, como, por exemplo, a largura da figura, a questão, por exemplo, da altura, né, e coisa do tipo. Então, vamos dar uma olhadinha no código aqui. Por exemplo, aqui, ó. Então, nós temos essa figurinha aqui, tá certo? Por exemplo, se você... Vamos trocar esse nome aqui, apagar esse i aqui, ó. Se eu mandar rodar, sumiu a figura. Então, o que é que ele vai mostrar? O texto alternativo aqui, ó. Tá certo? Então, se você colocar o nome certinho e mandar rodar, ele já vai rodar certo. Observa aqui, essa figura aqui, ela tem aqui, ó, propriedades. Então, a largura, né, em pixels, e a altura. Então, o width é a largura e height é a altura. Então, por exemplo, professor, se eu botar aqui 400, mandar rodar, ó, ela já estreitou um pouco. Se aqui eu mudar aqui, ó, para 233, ela já mexeu lá. Então você pode mexer nessas propriedades aí. Por exemplo, uma outra propriedade que você pode mexer aqui, a propriedade, por exemplo, align, que é o alinhamento, tá certo? Então eu posso dizer, por exemplo, ó, quero colocar para ser alinhada à direita. Vou mandar rodar aqui, ó. Foi para a direita. Eu quero que fique alinhada à esquerda, por exemplo, left. Então eu mando rodar aqui, ó, tal. Outra propriedade que você pode colocar aqui, a questão da borda, né? Então, border, tá certo? Igual. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, a questão, vamos ver aqui, nós temos o nosso roteiro de prática, né? Que você pode trabalhar aqui, tá certo? Então, eu posso colocar aqui um número que corresponde à largura da borda, tá certo? Então, vou mandar rodar aqui, ó. Então, ele já botou a borda lá. Se eu colocar aqui, ó, 2, então veja que vai ser uma bordazinha mais fina. Se eu colocar 0 é sem borda, tá certo? Ó, vai ficar como estava original. Se eu tirar essa cláusula border aí e tal. Então você vai ter esses atributos que estão aqui no nosso roteiro de prática. A gente fala aqui da border, da largura, da altura, né? A questão do alinhamento, etc. E outras coisas. E aqui o link para o W3 School, onde você pode lidar com isso aqui. Lembrando que aqui, ó, esse source pode ser o quê? O nome de uma figura que está na pasta onde está o seu código, tá certo? Ou você indicar onde é que está. Ou você coloca um link, um URL para você ir buscar lá. Então os códigos vão permitir você praticar, né? Você pode, por exemplo, só para mostrar para você aqui, eu tenho esse código aqui, que eu estou pegando uma figura que está no meu disco C aqui, ó, na pasta TMP, se chama figura JPG. Então se eu pedir para rodar essa figurinha aqui, ó, essa página, vou rodar, então ele mostrou aí, ó, tá certo? Então nesse código aqui, vamos ver aqui, ó, eu estou pedindo para mostrar com 50% e com 70%. Se for 70, vamos botar 70 e 60 aqui, a largura 70 e a altura 60 do original, certo? E está alinhado no centro ali. Então eu vou salvar, Ctrl S, mando rodar de novo aqui, ó, tá certo? Então você vê que a figura já aumentou. O que é que eu posso fazer com o ChatGPT? Você já está usando? Então é legal, nós temos aí uma playlist também com o ChatGPT com dicas sobre isso aí para ajudar você. Tá bom? Então, no mais, agradecer a você aí pela audiência, por poder estar acompanhando. Queria pedir para você se inscrever, para curtir aí o vídeo, para nos ajudar o projeto a avançar. Manda para um colega que está querendo aprender e tal, tá legal? Então, no mais, um grande abraço e até a próxima.